E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Hoje eu separei 5 dicas para falar para você que vai fazer o Enem 2023 e está se sentindo perdido. Vou te mostrar mesmo 5 dicas para você acertar mais questões na prova, ok? Mas antes de a gente começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E está saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Vamos lá então. Eu separei aqui o vídeo, né, em 5 dicas. Então eu vou falar de cada uma em específico, mas as duas primeiras diz respeito a uma base, certo? É uma parte mais teórica. As outras 3, para mim as mais importantes, que eu deixei para o final, é uma parte mais prática, digamos assim, né? Mais estratégica. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante das 5 dicas. Pega um papel, uma caneta, pega seu caderno e anota, ok? Para você aplicar mesmo no seu processo de preparação para o Enem 2023. E caso você tenha alguma dúvida no decorrer do vídeo, fala aí nos comentários, que eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa, sua dúvida também, né, para eu poder responder e tirar sua dúvida. Então vamos começar aqui pela primeira dica, né, anota. Eu digo que uma das formas de você acertar mais questões no Enem primeiro você ter em mente que você precisa estudar de uma maneira estratégica. Como assim? Dentro desse estudo estratégico, tem uma variedade de questões. Então, como assim? Tem o planejamento, tem o cronograma de estudo, tem as apostilas que você tem acesso, a sua forma de estudo, como você estuda, alimentação. Então, assim, tudo isso, né, sua rotina, né, seus hábitos. Então, tudo isso está dentro de um estudo estratégico. Como assim, Pedro? Como a alimentação tem a ver com isso? Tem a ver porque isso também faz parte do seu rendimento, né, no dia a dia, quando você está estudando, o que você come, o que você pensa. Então, tudo isso está relacionado também com o seu estudo. E isso, querendo ou não, por mais que você não acredite, isso vai influenciar o seu resultado no dia da prova. Então, vamos lá. Como assim um estudo estratégico? Você precisa estudar com eficiência, com praticidade. Não tem sentido você estudar inúmeras horas por dia e não absorver o assunto, só para dizer que você estudou tantas horas. Isso também não tem sentido. É muito melhor, por exemplo, você ficar muito mais focado 2 horas em um assunto, né, estudando ali, bem focado, do que essa quantidade de horas, sendo que você não vai absorver 100% daquele assunto, né, porque você vai estar cansado, o seu corpo cansa. Então, tudo isso tem relação com o estudo estratégico. Um planejamento diário é muito importante, porque você tem que se organizar na semana, no mês, tem que ter uma noção, né, do que vai fazer no dia. E eu acredito que isso é para tudo na vida, não só para o Enem. É muito bom quando você tem um planejamento. Você pode anotar numa agenda ou no celular mesmo, como eu anoto, né, do que você vai fazer no dia, na manhã, na tarde, na noite, porque dessa forma você consegue estudar de uma maneira muito mais ativa e consciente do que você está fazendo. E isso é legal porque cria recompensas, né? Pelo menos eu criava no meu tempo quando estava estudando para o Enem. Eu criava recompensas no final do dia. Então, a partir do momento que eu criava um planejamento do dia e eu resolvia tudo aquilo, né, todas aquelas tarefas, as obrigações, né, as pendências, no final do dia eu tirava um tempo para descansar, para fazer algo que eu realmente gostava. E eu fazia aquilo com prazer e sem peso na consciência, porque eu sabia que eu já tinha dado o meu máximo, o meu melhor, durante o dia todo. Então o planejamento está dentro do estudo estratégico também e é muito importante. Além disso, um cronograma de estudo. Já cansei de falar aqui no canal, galera, que é muito importante também, é necessário que você tenha uma lista com os assuntos que caem com mais frequência, porque assim você consegue estudar também com noção, né? Eu sei que no Enem tem vários assuntos em determinadas áreas, você tem que dar uma maior atenção, mas você precisa ter uma lista não só para te orientar com o planejamento diário, mas para que você estude com mais praticidade, estudando aquilo que cai com mais frequência, né? Você também tem que ser inteligente nesse sentido. Uma outra coisa também é a alimentação. Não é, por exemplo, para você se alimentar mal todo dia, porque isso, seu corpo, você vai sentir isso. Você vai ficar muito mais cansado, você vai procrastinar mais ainda, você não vai ter ânimo, não vai ter disposição para estudar. Isso vai te atrapalhar. E querendo ou não, depois você não vai acertar mais questões na prova, porque você não vai entender nada, né, da questão, não vai conseguir resolver, vai estar cansado no dia da prova. Então, você precisa criar essa disciplina. A motivação não vai vir sempre. Tem dias que você vai estar cansado, e se você não se alimenta bem, se você só come besteira, se você não dorme bem, não tem uma boa noite de sono, então tudo isso relacionado à saúde, né, pode te prejudicar em relação às questões e os acertos no dia da prova. A apostila também é muito legal quando você tem acesso, você consegue separar cada assunto, estudar de maneira muito mais específica e única. Então, eu acredito que essas são algumas características que estão dentro de um estudo estratégico e que está dentre essas primeiras dicas
para você acertar mais questões na prova e ter um melhor rendimento. Então anota aí. A segunda dica é fazer simulados. Já falei algumas vezes aqui também no canal. É muito bom quando você faz simulados e você estuda com provas anteriores do Enem. Porque além de você estar estudando também de uma maneira estratégica, porque você estuda em cima das questões, então você percebe como o assunto é cobrado no Enem, de acordo com as provas anteriores, e também você consegue criar um hábito, ter essa disciplina em fazer simulados. E é muito interessante quando você faz isso, né? Semanalmente, pelo menos um simulado, pegando provas anteriores, porque quando chegar no dia da prova, você vai estar acostumado, não vai ser mais um problema, uma questão. Já falei isso várias vezes aqui no canal, realmente, porque fazer simulados é uma ótima forma de estudo. Você estuda em cima das questões, pegando provas anteriores. Eu selecionava, né, os Enems de 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, os Enems anteriores mesmo, justamente para responder essas questões, estudar em cima delas. Então, às vezes, quando eu estudava um assunto de matemática, de probabilidade, e aí eu ia resolver as questões, eu ia resolver questões do Enem. Porque também não tem muito sentido você pegar, por exemplo, uma questão de um vestibular que cobra totalmente diferente, né, que tem um formato de questão totalmente diferente do Enem. Então não tem muito sentido. Você vai estar resolvendo uma questão que no Enem cobra de um jeito totalmente diferente, né, em relação a esse vestibular. E por isso que eu resolvia sempre questões do Enem, porque no Enem as questões têm um padrão. E quando você identifica esses padrões em determinado assunto, fica muito mais fácil de você acertar as questões e de você ter um melhor desempenho, né? Então sua nota aumenta cada vez mais. Seus acertos também, querendo ou não, né? Consequentemente. Vamos lá então, como eu falei, para as últimas dicas, né? A terceira, a quarta e a quinta, que já é uma parte mais prática, mais estratégica. As duas primeiras tá num plano muito mais teórico e uma base, porque a partir disso você vai agora aplicar essas dicas na prática junto com essas últimas que eu vou falar aqui agora. A primeira é em relação ao momento que você estiver ali resolvendo as questões. Primeiro, não é para você já ir tentar responder todas as questões de uma só vez. Primeiro, passa um olho na prova, assim que você abre a prova, né? Dá uma olhada e vai circulando as questões que você já identifica, assim, quando você bate o olho de cara, que você consegue resolver, que é uma questão fácil. Você vai bater o olho e vai observar. Pô, essa aqui é fácil, vou resolver agora, porque eu não vou perder tempo. Isso vai, além de te ajudar com a questão do tempo, você não vai ficar ansioso e nem desesperado. Por quê? Porque eu vejo muito isso, e era algo que eu fazia também, né? Eu vejo muitos estudantes indo resolver as questões de forma aleatória, de forma desorganizada, e aí dá de cara bem com a questão difícil, logo nos primeiros minutos de prova. E aí você já vai ficar desesperado, vai achar que não vai conseguir resolver as outras questões, sua mente vai te prejudicar, porque você vai começar a se colocar para baixo, vai falar, pô, eu fiquei o ano todo estudando, não estou conseguindo resolver uma questão, ainda faltam 89 questões, então ansiedade, tudo ali, né, naquele momento, vai te engolir mesmo, e você vai ficar desesperado e não vai acertar as questões. Inclusive as questões que você acertaria, né, questões fáceis, porque você vai estar tão cego ali, tão desesperado, que você nem vai conseguir mais resolver nenhuma questão. E se conseguir, vai acertar poucas. Então, para que isso não aconteça, o ideal é que você resolva primeiro as questões mais fáceis, ok? Por exemplo, em linguagens, eu sabia que as mais fáceis, para mim, né, Pedro, eram as questões de charge, aquelas questões pequenininhas, né, que não tinham um texto muito grande, porque eu já ia ler ali rápido e já ia resolver. Então, questões de matemática também, de raciocínio lógico, de regra de 3, razão e proporção, né, escala, porcentagem, eu sabia que eu tirava de letra, que era muito mais fácil para mim, então eu já resolvia primeiro essas questões, para depois para aquela parte de log, né, de probabilidade, análise combinatória, matriz, que eu tinha mais dificuldade, que eu sabia que era uma questão mais difícil, né, querendo ou não. Então eu deixava para o final, e com isso eu ia conseguindo resolver as questões, né, no decorrer da prova. Isso é muito legal também por conta do TRI, porque não tem muito sentido você acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Então, a partir do momento que você traça essa estratégia, né, no dia da prova, fica muito mais coerente também, porque você vai acertar as questões mais fáceis e sua nota vai aumentar, porque vai dar a entender que você não chutou, que você está sendo coerente, né? Porque você acertou a fácil e errou a difícil. Isso está ok, né? Você errar a difícil e acertar uma fácil. Agora está errado você acertar uma difícil e errar uma fácil. Aí não tem muito sentido. Uma outra maneira também de você acertar mais questões, ainda nessa terceira dica, é você ler primeiro o enunciado, ler o que a questão está pedindo, para depois você ir para o texto, porque você não perde tempo. E você já vai para uma leitura muito mais assim, né, crítica, observando os dados, as informações mais importantes a respeito do que o enunciado, do que a questão está pedindo. Eu tinha muito essa mania também de ler o texto, depois eu ia para o enunciado, depois eu ia para o texto de novo. Então isso é ruim porque você perde tempo,
você não entende o que a questão está pedindo, você fica perdido e sua chance de acertar diminui mais, porque você fica indeciso sempre em uma ou outra alternativa. Inclusive, para você também procurar a alternativa correta, não é para você ir direto, né, observando ali as 5 alternativas A, B, C, D e E, qual é a alternativa correta. O ideal é que você primeiro veja as alternativas e vá anulando aquelas que você tem certeza que não é a alternativa correta, porque suas chances de acerto aumentam cada vez mais. E isso, querendo ou não, vai te ajudar a ter um melhor desempenho, a melhorar na prova, né? E ter um melhor, como eu posso dizer, um melhor processo mesmo ali de organização, de preparação em relação a esse exame, a essa prova. A quarta dica, né, para você acertar mais questões no dia do Enem, né, a quantidade de acertos no caso, ter uma quantidade de acertos muito mais significativa, né, eu digo em relação a isso, como posso dizer, tá mais na parte final, né? Tá nos últimos meses ali pro Enem, pro dia de fato, né, que vai acontecer o exame. Por quê? Porque nesse momento, deixa os meses, por exemplo, de agosto, setembro, para você fazer uma retrospectiva de tudo que você estudou no ano, de como você estudou e de como você pode potencializar nesses últimos meses. Como assim? Você vai fazer uma análise crítica mesmo do seu desempenho. Você vai olhar, bom, então em linguagens eu estou bem, estou acertando tantas questões, então não tenho que me preocupar mais. Matemática, já tem uma questão aqui, né, um assunto que eu estou com um pouco de dificuldade ainda, não estou me sentindo tão confiante, então eu acho que vale a pena eu estudar aqui agora, né, nessa reta final. É fazer uma retrospectiva mesmo, é observar tudo que você estudou no decorrer desse ano e de como você pode melhorar nesses últimos meses para o Enem, ok? Porque isso também vai te dar consciência e clareza das coisas que precisam, que faltam, você lapidar, né, para chegar lá no dia da prova, tranquilo, 100% confiante, com calma, sabendo que estudou, que fez a sua parte e que vai dar tudo certo. Quinta e última dica, uma das mais importantes para a gente fechar aqui o vídeo, é você cuidar, né, você ter uma boa saúde. Não em relação à alimentação, mas eu digo em uma saúde mental. Como assim? É você cuidar de você, do que você pensa, do que você está pensando, do que você absorve para si. Então, tipo, é um processo muito desgastante, cansativo, estressante, porque a todo momento a gente está se questionando, duvidando da nossa capacidade, da nossa chance mesmo de conseguir, né, a tão sonhada aprovação. Então, se você pensa negativo, se você não acredita em você, não tem, né, uma boa confiança em si, no que você está estudando, como você está estudando, no seu processo mesmo, dia a dia, certamente no dia da prova você não vai acertar mais questões, você não vai ter um bom desempenho, porque você vai estar alimentando isso, você vai estar absorvendo isso, né, para si. E não é o ideal. O ideal é que você realmente tenha pensamentos positivos, que você seja uma pessoa confiante, que pelo menos você tente ser confiante. No dia a dia não é fácil, realmente vão surgir, né, dificuldades, adversidades na vida, como tudo. Não só em relação aos estudos, mas se você tem essa capacidade, se você pode, né, se você consegue ser resiliente e consegue ver o lado bom das coisas e ver que tudo que está acontecendo é para o seu bem, é para o seu crescimento, então no dia da prova você vai estar muito mais tranquilo e muito mais confiante de si. Então ter uma boa saúde mental, vigiar o que você pensa, nesses pensamentos, é uma ótima forma também de você, querendo ou não, ter um bom desempenho, né? E bem no Enem. Porque eu vejo que muitas pessoas não falam isso, mas se você tem uma saúde mental ruim, se você não cuida, né, de si mesmo, do seu dia a dia, na verdade, você acaba sofrendo, porque você fica querendo desistir, você não estuda da forma correta, você fica mal. Então é muito importante também que você tenha uma boa saúde mental e que você fique atento a isso. Então, se alimentar bem, né, ter hábitos saudáveis, tudo isso é muito importante, é necessário. Não ficar todo o tempo no celular também, tudo isso influencia, né, no final das contas. É um acúmulo de hábitos saudáveis que vão te ajudar a acertar mais questões também no dia da prova. Você pensa que não, mas realmente é algo que contribui bastante e que você precisa ser disciplinado, ser crítico mesmo nesse sentido. Você precisa vigiar seus pensamentos, vigiar suas atitudes, seus hábitos, porque tudo isso também influencia no dia da prova. Bom, galera, então essas foram 5 dicas que eu queria falar nesse vídeo. Caso você tenha gostado, ou tenha ficado com uma dúvida, ou também tenha discordado de alguma coisa que eu falei, fala aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa, como eu sempre digo. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.